E aí, meu time? Nesse vídeo eu vou descrever alguns métodos numéricos que a gente pode usar para resolver sistemas lineares. Vamos começar com o caso mais simples, que são sistemas triangulares. Um sistema triangular ou triangular superior é um sistema dessa forma, onde os coeficientes abaixo da diagonal principal são nulos. Observe que na última equação só aparece uma variável. Então é só dividir por ANN que a gente obtém xn como bn sobre ANN. A penúltima equação é essa aqui, onde aparecem o xn-1 e o xn. Mas nós já temos o valor de xn, então é só isolar o xn-1. Primeiro eu vou subtrair o termo an-1 n xn, depois dividir por an-1 n-1, e a gente consegue o xn-1. E aí eu continuo nesse processo até que na primeira equação eu já vou ter todas as variáveis x2 até xn. Então eu subtraio toda essa soma aqui de b1 e divido por a11. Observe que na equação 2, para isolar o x2, o que a gente precisa fazer é subtrair toda essa soma aqui de b2 e dividir por a22. Quando a gente for isolar o x2, a gente vai ter x3 até xn, porque a gente vai começar de baixo para cima, né? Isolando de xn, xn-1 até x2. Quando a gente chegar em x2, a gente vai ter todos os próximos. Então o que eu tenho que fazer é subtrair essa soma aqui de b2 e dividir por a22. Isso é análogo para todas as equações. Quando eu for isolar a variável xk, eu vou subtrair essa soma aqui do bk e dividir por akk. Com isso, a gente já pode escrever o algoritmo. Então, dado um sistema ax igual a b, triangular superior, n por n, com elementos da diagonal da matriz não nulos, as variáveis xn, xn-1, x2, x1 são obtidas assim. Primeiro calculamos xn usando a última equação. Depois, a gente vai subindo nas equações e isolando cada xk. Então, para cá, de n-1 até 1, a gente vai calcular aquela soma dos termos à direita da variável que a gente quer isolar. Para isso, eu vou usar a variável s, e eu tenho que zerar essa variável sempre que eu for calcular uma nova soma. E aí, para cada j, a partir de k mais 1, eu vou somar o termo da linha k e coluna j. E depois eu subtraio essa soma do bk e divido por akk, obtendo o xk. Então, o nosso problema com sistemas triangulares está resolvido. Para sistemas que não são triangulares, o método da eliminação de Gauss serve para transformar o sistema em um sistema triangular. Ele faz uso do seguinte resultado. Se eu tiver um sistema linear qualquer, eu posso fazer alterações nesse sistema de forma que o sistema resultante tenha as mesmas soluções do sistema original. Essas alterações são trocar duas equações de lugar. É claro que isso não vai alterar as soluções do sistema. Multiplicar uma equação por uma constante não nula. Ou substituir uma equação pela soma dela com um múltiplo de outra equação. Essa é um pouco menos intuitiva, mas dá para provar que se eu somar uma equação com um múltiplo de outra, o sistema continua tendo as mesmas soluções do sistema original. E quando um sistema é obtido de outro fazendo uma sequência de alterações do tipo dessas três aqui, a gente diz que os dois sistemas são equivalentes. Então a gente vai usar essas alterações para transformar um sistema arbitrário em um sistema triangular equivalente. E sistema triangular a gente já sabe como que resolve. No caso, para esse método funcionar, o sistema tem que ser minimamente bem comportado, no sentido de que o determinante da matriz do sistema tem que ser não nulo. Até porque se o determinante for zero, o sistema pode ser impossível ou indeterminado, ou seja, ele pode não ter solução ou pode ter infinitas soluções. Na prática, se o determinante for zero, a gente vai descobrir isso ao longo do processo, então não precisa verificar que o determinante é diferente de zero. No sistema triangular, a gente pode observar que na segunda equação não aparece a primeira variável, na terceira não aparece nem a primeira nem a segunda e assim por diante. Até que na última só aparece a última variável. Então o nosso processo visa eliminar a primeira variável de todas as equações a partir da segunda, eliminar a segunda variável das equações a partir da terceira e assim por diante. Por isso se chama processo de eliminação. A gente vai fazer essa eliminação por colunas.
A etapa K do processo é a fase em que a variável xk é eliminada. Eu vou denotar por A e J, com esse casinho aqui em cima, o coeficiente da linha I, coluna J, no final da késima etapa. E o B e K é a constante da equação I no final da etapa K. Como o determinante da matriz A não é zero, ela não pode ter uma coluna formada só por zeros. Em particular, na primeira coluna tem algum elemento não nulo. Eu vou escolher um desses que é não nulo e colocar ele na primeira linha, se for necessário, usando a operação de trocar linhas de lugar, que a gente sabe pelo teorema que não altera as soluções do sistema. Meu objetivo é eliminar a primeira variável de todas as outras equações. Olhando para a matriz, isso significa zerar todos os coeficientes da primeira coluna a partir da segunda linha. Eu vou subtrair da segunda linha um múltiplo da primeira, de forma a zerar esse coeficiente aqui, A21. Eu preciso que A21 menos A11 multiplicado por algum número m seja zero. Esse número, que eu vou chamar de multiplicador, vai ser A21 dividido por A1. E eu vou fazer isso para todas as outras linhas. O multiplicador da linha I vai ser AI1 dividido por A11. E o elemento A11, pelo qual eu estou dividindo para achar esses multiplicadores, é o chamado pivô da primeira etapa. Então, terminada a primeira etapa, a matriz vai ficar dessa forma aqui. A primeira coluna zerada abaixo do pivô. Observe que a primeira linha não foi alterada, ou seja, os coeficientes da primeira linha, ao final da primeira etapa, são os mesmos coeficientes iniciais. E todos os outros coeficientes foram alterados dessa forma. O da linha I virou o que era antes, menos o multiplicador vezes o da primeira linha. O da linha I virou o que era antes, menos o multiplicador vezes o da primeira linha. Agora, novamente, se for necessário, eu vou trocar linhas de lugar para que o elemento A22 seja não nulo. Porque ele vai ser o pivô agora. O pivô é o cara por quem eu divido para achar os multiplicadores. Então ele não pode ser zero. Uma vez que o A22 não é zero, eu posso usar o mesmo processo da primeira etapa para transformar todos os coeficientes abaixo do pivô em zero. E assim eu elimino a segunda variável de todas as equações a partir da terceira. Agora, os multiplicadores serão os elementos que eu vou zerar divididos pelo pivô. E para zerar os coeficientes da equação I, eu vou subtrair dessa equação a segunda vezes o multiplicador. Então, no final da segunda etapa, nem a primeira nem a segunda linhas foram alteradas. Então, no final da segunda etapa, eu vou ter uma matriz assim, com todos os coeficientes abaixo dos pivôs sendo zero. Nessa etapa, nem a primeira nem a segunda linhas foram alteradas. Então, elas continuam exatamente como estavam na primeira etapa. E os coeficientes da linha I, a partir da terceira, foram decrescidos do respectivo multiplicador vezes os elementos da mesma coluna na linha 2. E aí, repetindo esse processo n-1 vezes, no final a gente vai ter uma matriz triangular superior, onde os elementos da diagonal principal são não nulos, cujo sistema associado é equivalente ao sistema original, ou seja, tem as mesmas soluções. E esse aqui a gente já sabe resolver. Esse processo é a chamada eliminação de Gauss. Então vamos ver como é que vai ficar o algoritmo. Lembrando que em cada etapa K, eu vou eliminar a variável xk das equações k mais 1, k mais 2 até n. Eu não preciso eliminar a variável xn. Então, no total, temos n-1 etapas. Então, para k de 1 até n-1, eu vou eliminar a variável xk da equação I, onde I varia de k mais 1 até n. Como que eu vou fazer isso? Primeiro, eu teria que calcular o multiplicador, que é o cara que eu vou zerar dividido pelo pivô. Então, logo antes dessa etapa, eu tenho que verificar se o pivô é não nulo. Se o AKK for zero, eu tenho que trocar a linha K com uma linha que esteja abaixo dela. Tem que estar abaixo para não estragar o que já foi feito no processo. Para poder fazer o pivô ficar não nulo. Se isso não for possível, significa que o determinante é zero e o sistema não possui solução única.
Aqui que eu estava falando que a gente não precisa calcular o determinante antes de poder fazer esse processo. Se for diferente de zero, vai dar certo. Se for zero, a gente vai descobrir ao longo do processo. Então, uma vez que eu garantir que o pivô não é zero, eu posso calcular o multiplicador. O multiplicador é esse para fazer esse coeficiente aqui zerar. Então, não preciso fazer o cálculo e ver que ele vai dar zero. Eu posso colocar zero direto. E aí, os outros coeficientes vão ser alterados subtraindo o multiplicador vezes o respectivo elemento da linha K. No final desse processo, se o determinante for diferente de zero, a matriz resultante vai ser triangular. E basta usar o algoritmo para sistemas triangulares para resolver o sistema. Esse é um método direto, então o custo computacional dele é mais ou menos fixo e depende somente do tamanho do sistema. Ele fornece solução exata, com erros apenas de arredondamento. A gente vai ver aqui mais dois métodos que são iterativos. Isso quer dizer que a gente vai criar uma sequência de soluções aproximadas e vai parar quando o erro dessa sequência ficar suficientemente pequeno. A gente vai converter o sistema do tipo ax igual a b em uma equação do tipo x igual a cx mais g e vai calcular a sequência a partir dessa equação. Substituindo o x pela aproximação atual do lado direito, a gente obtém o próximo termo da sequência. Então a gente entra com a aproximação inicial x0, calcula o x1, usa o x1 para calcular o x2 e assim por diante, usando o xk para calcular o xk mais 1. E a gente vai parar quando as aproximações forem ficando suficientemente próximas umas das outras. E a noção de distância que a gente vai usar aqui vai ser o máximo das diferenças em cada coordenada. Então eu vou olhar em cada coordenada a diferença entre os dois vetores e vou usar o máximo dessas diferenças como a distância entre os dois vetores. Se essa distância for menor que a precisão pré-definida, eu paro e uso a aproximação atual como uma solução aproximada. Isso é análogo ao teste de erro absoluto visto na parte de soluções de equações. A gente tem também algo análogo ao teste de erro relativo, que é dividir a distância entre os elementos consecutivos da sequência pelo tamanho da aproximação atual, que eu estou representando aqui como o módulo da maior coordenada. Outra forma de garantir que o algoritmo vai parar em tempo hábil é limitando o número de iterações. Nem sempre a sequência gerada vai convergir, então pode ser que o seu programa fique executando para sempre. O primeiro método iterativo que eu vou falar aqui é o método de Gauss-Jacobi. Considere esse sistema aqui e suponha que os elementos da diagonal principal são todos não nulos. Se for necessário, você pode trocar linhas de lugar, lembrando que isso não altera as soluções do sistema. Na equação I, vamos isolar a variável xi a partir da diagonal, subtraindo os outros termos e dividindo pelo coeficiente. E o sistema fica dessa forma. Matricialmente, o sistema pode ser representado por x igual a cx mais g, onde a matriz C é essa aqui e G é essa aqui de baixo. Então a gente vai usar essa igualdade para calcular os termos da sequência. Para calcular o xk mais 1, é só substituir as coordenadas do xk aqui do lado direito. Observe que, quando implementarmos esse algoritmo, os valores de xk não podem ser alterados até que xk mais 1 seja totalmente calculado. É preciso criar um novo vetor que receberá o xk mais 1, calcular os valores das suas coordenadas e só depois, se os critérios de parada ainda não estiverem satisfeitos, o vetor poderá ser transferido para ser usado novamente. O método de Gauss-Seidel é uma adaptação do método de Gauss-Jacobi, onde ao invés de usar sempre as coordenadas do xk para calcular o xk mais 1, a gente usa as coordenadas do xk mais 1 que já foram calculadas. Para calcular a primeira coordenada do xk mais 1, eu uso as coordenadas do xk. Para calcular a segunda coordenada, eu posso usar o x1k mais 1 que já foi calculado como primeira coordenada e os outros elementos do xk para as outras. Na terceira, a mesma coisa. Eu posso usar os x1 e os x2 que já foram calculados e assim por diante, até que para encontrar o xn, eu posso usar as coordenadas x1 até xn-1, que a gente já sabe quais são. Por enquanto é isso. No próximo vídeo eu pretendo falar sobre interpolação. Até a próxima!